Nossa Senhora, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Muita mulher aqui, poderosíssima, e a gente precisa valorizar cada uma de nós. Deixa eu centralizar aqui. A diretora que está mandando. Olha, primeiro eu vou passar isso aqui para vocês, porque eu não fiz slide. Isso aqui é o meu QR Code de um grupo de oportunidades no leilão. Vocês vão entender um pouquinho mais como que funciona isso aqui. Mas fica à vontade, tem um QR Code aí, vocês podem salvar, tá bom, gente? E vamos lá. Antes de eu entrar no assunto de leilão, eu queria trazer aqui para vocês alguns pontos que eu acho bem importante trazer nesse dia de hoje aqui, com toda essa mulherada, né? Vejam só, existe uma coisa, nós como empreendedoras sabemos, que se chama autossabotagem. Eu quis trazer isso aqui porque eu acho muito importante e eu passei por uma situação dessa. E eu acredito que a gente, no nosso dia a dia, passe muitas e muitas vezes. A gente precisa identificar muito esse momento. Porque esse momento que a gente identifica a autossabotagem é justamente, de repente, aquele momento crucial de uma decisão importante na sua empresa, na sua vida. A gente precisa identificar. E o que ocorre? A autossabotagem, às vezes, faz com que a gente não reconheça um comportamento, né, de repente, que impede a gente de prosseguir num planejamento que é muito importante que a gente faça. E às vezes uma mera palavra, uma mera frase, e que essa frase e palavra não tem nada a ver com a sua atividade. Ela simplesmente lhe derruba de onde você está. Ou seja, você se auto-sabota. E às vezes essa autossabotagem, ela parte de alguém. Ou seja, ela pode vir do meio externo, você internalizar e você se auto-sabotar por uma pessoa ou palavra que não tem noção do trabalho que você teve de chegar aonde você está para dar o seu próximo passo. Mas, infelizmente, a gente se depara muito com isso no nosso dia a dia. Eu passei por isso, acredito que todas vocês aqui devem ter passado em algum momento. O importante é a gente saber identificar. Eu queria deixar isso para vocês. E uma outra coisa, a autorresponsabilidade. A gente precisa também entender que nós temos muitas funções. É pesada, a carga é pesada. A gente sabe quem tem filho, quem tem marido, quem tem dupla jornada. É muito difícil. Mas a gente precisa entender também que a gente tem uma autorresponsabilidade com a gente. Porque a gente precisa entender o que funciona, reconhecer quem somos e o que somos, reconhecer onde nós queremos chegar. Porque se a gente não tem essa certeza dentro da gente, e trabalhando no nosso cérebro essa autorresponsabilidade de dar continuidade num projeto que foi todo alinhado e estruturado, pode desmoronar simplesmente por falta de reconhecer um outro ponto, que é essa autorresponsabilidade. Eu tenho responsabilidade de identificar o que eu quero. Eu não posso culpar o meio externo, como a gente vê muito. Por exemplo, só para trazer aqui um exemplo aqui do cotidiano. Somos empreendedores, empresários, temos uma empresa, temos um projeto. Se a nossa empresa ela não evolui da forma que a gente queria que evoluísse, normalmente a gente culpa o governo, a economia e tantos outros fatores externos. Mas a gente não vira esse questionamento para dentro de nós mesmos. Será que o que não deu certo foi por causa realmente do meio externo? Será que a gente está nos observando? Será que não fizemos algo de errado ou não poderíamos ter melhorado alguma coisa nesse percurso? Será? Então, acho importante trazer isso aqui, porque nós somos empresárias e a gente tem que ter o quê? Mulheres de 50 mais maturidade. Né? Estamos numa fase que nós temos maturidade e experiência. A gente consegue identificar. Se a gente parar, analisar e começar a ser uma pessoa analítica,
A gente vai entender onde a gente está pisando, a gente vai entender que percurso a gente pode seguir, que decisão melhor tomar e continuar a nossa trajetória. Era o que eu queria trazer. Eu queria também trazer aqui uma palavra do pastor, que ele fala sobre dom. Eu achei muito interessante e tocou, porque na minha trajetória eu iniciei pós-pandemia, mãe de um menino de 7 anos, não tinha, contando um pouquinho de minha história para vocês entenderem um pouco mais quem sou eu. Mãe de um menino de 7 anos, saí da carreira administrativa que eu tinha numa empresa, eu era do setor financeiro, decidi, junto com o marido, abdicar do meu trabalho para cuidar do meu filho, porque eu queria educar, eu queria dar educação para ele, eu mesma, e abdiquei do meu trabalho totalmente. Passei 7 anos só cuidando do filho e da família. Quando você volta para o mercado de trabalho com uma média de idade de 35, 40 anos, você não vê portas abertas. E eu me encontrei numa situação de disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Minha primeira opção, meu filho precisava ir para a escola, eu disse assim, cara, eu vou fazer transporte escolar. Óbvio. Comecei a fazer transporte. Vocês estão me escutando? Sim. Comecei a fazer transporte escolar. Dentro do meu condomínio, também tinham muitos meninos que estudavam na mesma escolinha que ele. O que foi que eu fiz? Pessoal, anunciando aqui, estou fazendo transporte escolar. Comecei a fazer transporte escolar. Gente, veio a pandemia. O que é que eu vou fazer agora? Tudo bem. Pesquisando, porque eu também sou muito de pesquisar e de estudar. Eu disse, o que é que eu posso fazer para dar conta do filho, dar conta da casa e ganhar dinheiro? Foi aí que me veio a ideia de fazer corretagem. Comecei na carreira de corretora de imóveis, me desenvolvi bem, graças a Deus. Me adaptei assim, de uma forma muito rápida. Comecei numa empresa que tem renome. Eu cheguei nessa empresa, consegui desenvolver, fiz as primeiras vendas, foi maravilhoso. Consegui fazer o que eu tinha o objetivo de fazer e até me superei, diga-se de passagem. Dito isso, eu percebi que no mercado, isso para os empreendedores aí agora, presta atenção porque isso é importante. Quando eu comecei na corretagem, todo mundo fazia a mesma coisa, vendia imóveis. Só que eu percebi durante esse percurso que eu precisava melhorar em alguma coisa, porque a gente sempre pode melhorar em alguma coisa. A nossa empresa ela pode ser diferenciada em algum ponto que vai atrair o seu cliente para você. E eu percebi brechas. Quando o cliente chegava para mim, ele precisava aprovar o financiamento bancário. Presta atenção, porque pode ser o caso de vocês também. Quando ele chegava para mim, ele precisava comprar um imóvel, ele não tinha um valor total para comprar. O que ele faz? Financia. Ele precisava financiar. Eu não sou profissional da aprovação de crédito imobiliário. Eu sou corretora de imóveis. Eu precisava pedir para que essa pessoa saísse de onde estava ali comigo para poder procurar um terceiro. Eu disse, não, isso está errado. Isso está errado. Eu sou empreendedora, eu preciso melhorar o meu serviço. E é o que eu faço para vocês também. Eu queria atrás de quê, gente? Parcerias. Parcerias, mulheres parceiras. De preferência. Para mim, né? Catei uma correspondente bancária da Caixa Econômica. Maravilha, fechamos parceria e a partir daí ela passou a atender todos os meus clientes. Desenvolvendo na carreira, eu percebi uma outra situação. Eu percebi que ninguém, gente, falava sobre leilão de imóveis. Leilão de imóveis, ninguém. Eu perguntava para todos os corretores, colegas, você sabe, você já ouviu falar? Não, não sei. Não. Eu disse, bom, é um nicho. Eu vou me especializar nisso. Foi o que eu fiz. Os custos de leilão de imóveis são caríssimos. Para você ir numa palestra, é caro. E na época eu estava começando, né? Eu disse, não, eu vou fazer esse negócio aqui. Falei para o marido, tem certeza? Você vai fazer isso aí? 5 mil reais de curso na época. Isso tem 4 anos. Eu não tinha esse dinheiro há 4 anos atrás para investir num curso. Eu tinha outras prioridades. Mas é o que acontece.
Às vezes a gente precisa se priorizar. E eu disse, eu vou fazer, porque eu sei, eu já conheço o mercado imobiliário. Se eu faço uma especialização, eu tenho certeza que com a concorrência que não existe, eu vou fazer relevância no mercado. As pessoas vão me procurar. É um assunto curioso, ninguém entende. E é vantajoso. Agora eu vou entrar em leilões, para vocês entenderem o quão vantajoso é. Quem aqui já ouviu falar de leilões de imóveis? Maravilha, ótimo. Tem sala que ninguém sabe falar. Já ouviu falar. Mas sabe o que a maioria das pessoas ouvem falar? Muitas informações negativas sobre leilões de imóveis. Eu acho que eu vou, inclusive, abrir um curso, tá? Para ensinar leilões de imóveis. Sabe por quê? É uma brecha de mercado. Olha só, as pessoas elas não entendem o que é leilão de imóveis e perdem oportunidades brilhantes de investir no imóvel. Quem aqui acha que é capaz agora de comprar um imóvel? Quem aqui pode comprar um imóvel agora? Quem não levantou a mão? Quem não levantou a mão? Você sabia que você pode comprar imóvel agora? Só precisa de um pouquinho assim de planejamento? E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Gente, leilão de imóveis, a gente que faz a gente que faz assessoria, a gente faz todo o trabalho para vocês. A gente pesquisa o imóvel, a gente analisa o imóvel, a gente verifica se tem dívidas no imóvel. Vocês estão me colocando para fora. A gente faz o acompanhamento, a gente entrega o serviço de despachante, a gente vai até a finalização na vistoria. Informação importante, vocês não pagam o meu serviço. Quem paga o meu serviço é a Caixa Econômica. Maravilhoso, né? Então, assim, vocês têm assessoria, vocês não vão pagar pelo serviço. Porque imóveis de leilão, gente, imóveis de leilão tem 50% normalmente de desconto. Um apartamento que você vê no condomínio, que é 200 mil, no leilão, às vezes, você encontra por 100, por 90. E a entrada do leilão é 5%, não é 20%. 20% é o percentual convencional. Alguns bancos aceitam 10%, mas não são todos. A maioria é 20% 80%. É 20 entrada, 80% financiado. Leilão é 5%. Então vamos fazer um cálculo bem rápido aqui, só para entender, gente. Já estou no finalzinho do tempo aqui, ó. 100 mil reais para ficar fácil a conta. 100 mil reais, um apartamento de 100 mil reais que vale 200 mil, ou seja, você está comprando com 50% de desconto. Quanto você tem que dar de entrada? 5 mil reais. 5 mil reais. E você financia os 95%. E a gente passa para você toda a segurança para você arrematar sem se preocupar com dívida, com taxa. Que imóvel e outra, você tem expertise do corretor, que sou eu. Eu vou lhe indicar onde é melhor comprar. Eu vou lhe indicar onde é a liquidez, se você for investidor. Eu vou lhe dizer os melhores locais que tem para morar em Salvador, Lauro de Pedro de Camaçari. Condomínio ou fora de condomínio. Então, vocês têm uma ferramenta na mão de vocês, gratuita. Se for imóvel da Caixa, só uma observação. Gratuita, se for imóvel da Caixa Econômica Federal, nos leilões, venda direta online. Certo? Esse QR Code aqui, ó, que eu passei para vocês, é de um grupo de oportunidades de leilão. Quem entra aqui recebe as oportunidades dessas regiões. Não conseguiu, não? Faz o seguinte. Não conseguiu, não? Não tem problema, não. A gente troca o telefone lá no grupo, tá? Porque às vezes esses negócios não funcionam. Pronto. Pronto. Gente, já mandaram eu sair. Mas vocês entenderam? Foi rápido, mas deu para entender o cálculo.
Opa! Opa! Só uma última palavrinha aqui, gente, olha só. Investimento, parte fala de investimento, só até é rápido, 2 minutinhos, tá? Vou usar meus 2 minutinhos aqui. Investimento, normalmente a gente fala assim, invista desde o início, desde o jovem, desde 18, 20. Gente, investimento você faz a qualquer tempo. Imagina você, pega um imóvel de 100 mil, minha amiga aqui, dona das viagens aqui, pega um apartamento de 100 mil reais, ele é 200. Sobrou, gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a mente para os imóveis de leilões. É uma oportunidade. Eu já arrematei, eu comecei arrematando. Porque eu queria passar pela experiência. Eu já era corretora, mas eu queria passar pela experiência, para trazer a experiência de viver, né? Isso. E aí eu fiz as arrematações. Meus apartamentos são alugados. Meus apartamentos. São só 3. Só fiz a arrematação de 3. Já ajudei uns 50. Já ajudei 50. Mais ou menos 51. Quando eu olhei lá, estava 51 o total de arrematações para clientes. Meus só são 3 por enquanto. Mas eu vou aumentar essa margem. Então, todos alugados. Você imagina. Investir. Mas não veja, é 5 mil. É 5 mil de entrada, gente. Vocês estão entendendo da possibilidade? Você está entendendo? Aí o que eu faço? Financiamento, tem a parcela. É lógico que eu vou usando um cálculozinho, porque a parcela do financiamento, o aluguel tem que ser maior do que a parcela do meu financiamento, certo? Ela está ensinando a ganhar dinheiro. Gente, olha os insights. Olha os insights. Você pega um apartamento, você faz uma parcelinha ali, essa parcelinha tem que ser maior ou tem que ser menor do que o valor do aluguel. Porque você vai pagar, não é você que vai pagar o apartamento, não. É o inquilino. Quer menor investimento que isso? Eu creio na diversificação de carteira de investimento. Eu sou a favor. Claro, tem que investir na renda fixa, na renda variável. Mas você também tem que investir em imóveis. Principalmente se for imóvel de leilão. Bom, gente, é isso. Eu já passei aqui no tempo. Minhas redes sociais. Nathalie Matos Imóveis. @Nathalie Matos Imóveis. Meu site é ngaimóveis.com.br. Se vocês entrarem no meu site, vocês vão ter imóveis convencionais e imóveis de leilão lá, tá? Tem mais de 1.000 imóveis de leilão lá para olhar. E @Nathalie Matos Imóveis. Gente, agradeço a presença de vocês. Entre em contato comigo para começar a investir, independente da idade. Porque o importante é começar.